Hoje eu tô fazendo 20 anos. Na verdade, é literalmente hoje, né? Eu vou fazer 20 anos dia 28 de maio. Hoje é dia. Hoje é dia 10 de maio. Só que eu vou editar esse vídeo, vou fazer um monte de coisa, então eu já tô gravando hoje. Enfim, né? Eu nem ia gravar esse vídeo porque agora é dia das mães, né? Esse final de semana eu não tive tempo, mas se eu não gravasse. Se eu não gravasse hoje, não ia dar pra gravar mais, entendeu? E eu consegui uma luz pra gravar isso aqui. Então, a oportunidade é agora. Enfim. Eu estou fazendo 20 anos, mano. 2 décadas. E, tipo assim, não são 2 décadas que foram fáceis de lidar, sabe? Eu, eu já fui muito. Eu já passei por coisas difíceis. Coisas que certas pessoas com muito mais idade que eu nunca passou. Entende? Vocês gostaram do meu wallpaper? É o Jonathan da parte 7. Muito foda, né? Aliás, todo cenário aqui, né? Ó, porra. É melhor que a cama do vídeo passado. Pronto, troquei. Agora pelo menos é um personagem que vocês conhecem, né? Agora é o Mario. Tá tocando uma rádio só de músicas de videogame. Por sinal, foi uma das coisas que eu mais fiz na minha vida, né? Nesses 20 anos. Eu joguei muito videogame. Eu joguei tanto videogame que eu aprendi inglês jogando videogame, né? Eu lembro quando eu era criança e eu passava horas jogando videogame, jogava o jogo do Por Água Abaixo de PlayStation 2, tá ligado? Esse jogo é muito bom, aliás. Mas eu jogava esse jogo e eu não entendia nada do que tava falando no jogo. Na verdade, de vários jogos. Eu jogava a porra do SNES Station. Nossa, cara. No. What do we do? No. I swear to God, wallahi. 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 I swear to God, wallahi. I swear to God on my dead eye, wallahi. I swear to God. SNES Station era muito bom, mano. Muito bom. E era tudo do Super Nintendo, né? Era bom pra caramba. Mas tava tudo em inglês. Tá indo. Eu aprendi inglês, que eu sei muito bem, né? Não vou dizer que eu sou, bilíngue, né? Que eu sou fluente em inglês. Mas eu sei muito bem inglês por causa dos videogames que eu joguei. Se não fosse eles, eu teria passado muita dificuldade. Se não fosse esses videogames, eu não teria aprendido inglês, como eu disse. Eu não teria me tornado tão amigo do Eric, que é meu irmão de consideração, né? E, na verdade, que videogame muda a vida de muitas pessoas, né? Muda a vida de muitas pessoas. Então, também foi por causa do videogame que eu me tornei o nerdão que eu sou hoje. E eu só tenho a agradecer aos videogames, né? Me salvaram em muitos momentos. E eu ainda vou fazer um top 10 de dos meus top 10 jogos, né? Eu sei que eu ia gravar um vídeo em janeiro sobre os jogos do meu ano. Mas coisas acontecem, pessoal. Coisas acontecem. Mas isso foi uma das coisas que mais me ajudou nesses 20 anos. Foi videogame, foi internet no geral, sabe?
Pô, eu lembro o primeiro youtuber que eu assisti, mano, foi Terror Bionic. Putz, Terror Bionic era tão bom. Na verdade, o YouTube naquela época era muito bom, né? Happy Wheels, jogos de terror mesmo, né? Os vlogs, nossa. Então, eu lembro que uma vez eu fui assistir algum vídeo do Terror Bionic e a thumb era um bebê, tipo assim, apodrecido, fumando um cigarro. E eu fiquei com muito medo, mano. Eu fiquei com muito medo. Nossa. Mas a vida passou, né? Eu perdi muitos medos da minha vida. Muitos medos mesmo, nas quais eu achei que nunca ia superar, né? Iguais aos meus traumas, entende? Eu passei por muita coisa, coisas que refletem em mim até hoje, né? Coisas que fazem eu ser quem eu sou hoje, tanto negativamente quanto positivo, tá? Mas são coisas que fizeram eu mudar como pessoa. E esses traumas estão relacionados a pessoas também, querendo ou não. Mas eu consegui superar eles, entendeu? Pelo menos entender esses traumas, sabe? E talvez tentar absorver e tudo mais. Eu nunca imaginei que eu ia acabar falando isso, principalmente na frente de uma câmera, com minha mãe aqui, com o namorado da minha mãe aqui, que eu não tenho intimidade nenhuma, com a minha irmã, mas eu estou aqui, né? Se eu não falasse também, nunca que eu ia falar, né? Então, esses medos me fizeram acreditar que não existia bondade, não existia uma coisa boa na Terra, sabe? Isso desde muito cedo, eu tinha uns 12 anos, por aí. E, tipo assim, eu entendo que não é culpa dos meus pais, entende? Não é culpa dos meus pais. Mas a minha infância inteira tive muitos problemas comigo mesmo em questão de me sentir incluído em certas coisas. Eu tenho isso até hoje, na verdade. E muito porque eu era excluído em certas coisas da minha vida, da minha família, que me faziam acreditar que talvez eu não fosse tão especial assim, entende? E óbvio, não culpo meus pais, porque não é culpa deles e eles nem fizeram de propósito. Enfim, eu não tô falando nada com nada, né? Mas é porque eu nem roteirizei nada, nem pensei em nada. É mais um vídeo desabafo, sabe? Porque foi o que eu disse, foram 20 anos que não foram fáceis de lidar. Ainda não são fáceis de lidar, sabe? Eu faço esses vídeos aqui justamente porque eu... até um certo momento eu tinha um preconceito com psicólogos, sabe? Eu já tive que frequentar psicólogo já uma vez e foi uma merda. Eu odiei a psicóloga, não era uma profissional boa mesmo, mas eu, tipo assim, por muitos anos acabei tendo esse preconceito com psicólogos por causa disso. E aí a minha forma de expressar é aqui. Tanto que os 3 vídeos contando com esse agora que eu estou gravando foram meio que desabafos, né? Contando um pouco que eu não consigo contar pra ninguém, entende? Por não perguntarem mesmo. Ou por bloqueio, que eu tenho alguns. Então nesses 20 anos eu passei por algumas dificuldades, né? Eu vou citar algumas delas e eu quero que vocês entendam que certas coisas que eu vou dizer aqui são tópicos sensíveis. Então, se você não quer escutar ou não quer saber mesmo, sabe, sobre essa parte minha, sobre esse íntimo, entende? Eu recomendo você a pular um pouco mais pra frente. Eu vou tentar colocar a hora aqui. Mas, se você quiser escutar, eu espero que você esteja de cabeça aberta, entendeu? E entenda toda a situação. Vamos lá.
Vamos começar pelo momento que acho que foi o que mais foi decisivo assim na minha vida, que mudou eu como ser humano, né? Que mudou a minha forma de viver e pensar por um tempo. Que foi o abuso que eu sofri, né? A questão do abuso que eu sofri e, enfim, tudo isso que eu acabei passando foi com uma pessoa muito próxima de mim. Tão próxima que, mesmo após isso, eu ainda tinha que frequentar os mesmos lugares que essa pessoa. Porque tinham pessoas que eu amava no mesmo ambiente. Entende? Então, o abuso que eu acabei sofrendo na minha infância, né, infância e pré-adolescência, marcou muito a minha vida. Tanto que mudou tudo nela. Eu era um moleque muito arteiro, realmente era. Mas depois de eu ter sofrido isso e não ter entendido nada, entendeu? Eu não tinha entendido nada, eu era uma criança. Eu não ter entendido nada, eu fiquei com raiva. Raiva por não entender e ainda sem ter medo, sabe? E eu passei por isso e eu acabei me tornando uma pessoa amarga, sabe? Por não conseguir botar isso pra fora, não conseguir falar com ninguém sobre isso, entende? Então, por causa disso, eu acabei sendo uma pessoa muito grossa, muito ruim para os meus irmãos, por exemplo, para os meus pequenos amigos, entendeu? Eu acabei sendo uma pessoa horrível, principalmente para meus irmãos, principalmente para minha irmã, entendeu? Que eu brigava sempre, falava muita merda, e eu fui uma pessoa muito ruim, sabe? E muito por causa disso, porque era uma raiva tão grande que eu sentia dentro de mim e que eu tinha que guardar pra mim, e eu acabava descontando nos outros de uma forma diferente, porque eu não conseguia me expressar. Então, esse abuso que eu sofri mudou muitas coisas na minha vida, né? E eu passei não só uma vez, mas várias vezes esse abuso. Então, todas as vezes que isso acabava acontecendo, esse desconforto, esse medo, eu tinha que fingir estar dormindo, ou tinha que fingir que não estava acontecendo. Tá dando pra escutar? Eu vou tentar limpar isso aqui na edição. Enfim, eu tive que fingir que estava dormindo ou fingir que não estava acontecendo. E isso era bem ruim. Teve uma vez que eu até suspeitava de mim mesmo por estar escondendo isso, sabe? Por estar tendo que também fingir estar dormindo, mas eu suspeitava, caramba, será que eu gosto? Será que é por isso que eu deixo? E não, né? Não é isso. Hoje eu entendo que não é isso. Muito pelo contrário, né? Eu só tinha medo, né? Já que a pessoa era o dobro de mim. Eu era isso. Mas então eu era muito frágil, eu era muito pequeno, eu não conseguia fazer nada na minha vida, né? E o cara era o dobro de mim e já tinha até uma certa idade. Então, por conta disso eu acabei não conseguindo, sabe, eu não consegui reagir e acabei guardando isso pra mim. E aí, enfim, volta naquilo que eu falei, né? Tendo que guardar inúmeras vezes que aconteceu isso comigo, né? Fazendo duvidar até de mim mesmo, tentando até colocar uma culpa em mim, entende? E isso fez com que eu acabasse tendo essa raiva, né? Que eu tive muito ali aos meus 10 pra frente, assim, eu tive muita raiva, né? E muito descontrole emocional, na verdade. Tanto que teve vezes que eu surtei aqui em casa e enfim, acabava machucando a todos, né? Não só a mim, que já estava machucado, eu machucava os outros, né? E o que mais me mata
é que eu machuquei meu irmão e minha irmã bastante, sentimentalmente, entendeu? Por causa disso, por causa desse abuso que eu sofri e tive que guardar muitas coisas. Então, até hoje eu sinto certos medos que não passam. Eu carrego desde aquela época, né? Como o contato excessivo com homens, entende? Tipo assim, contato excessivo eu quero dizer no sentido de, tipo, muitos toques, me desliza, não sei o que. Eu sinto aversão e eu fico com medo, entende? Fico agoniado. Então eu tenho medo até hoje disso, tenho esse trauma. Eu não consigo agir normalmente quando... Eu já perdoei a pessoa, né? Claro. Mas eu não consigo agir normalmente quando essa pessoa está no mesmo ambiente que eu. Principalmente quando nós ficamos sozinhos. Me dá muito medo. Porque já não foi o suficiente ele ter feito isso. Há um tempinho atrás, ele ofereceu-se pra mim. Filha da puta. Então eu meio que tento esquecer isso, mas por conta disso que eu me tornei quem eu sou hoje, né? E fez com que eu tivesse esses medos e esses traumas e toda essa aversão que eu tenho, que eu acabei de explicar, que é esse total medo do toque masculino, né, excessivo. Então, esse foi um dos traumas. E é até meio doido, né? Porque já faz tanto tempo. Já faz muito tempo. E ainda assim, com 20 anos, eu ainda mantenho certas coisas que eu achei que já tinham ido embora. Infelizmente, eu acho que vai estar marcado como uma tatuagem na minha cabeça. E esse acontecimento que teve comigo. Mas, enfim, já perdoei a pessoa, né? Mas eu, infelizmente, não vou conseguir mudar. Agora, o segundo trauma, pode-se dizer assim, foi o bullying que eu sofri por muito tempo, né? Eu passei por um bullying excessivo na minha época da escola, né? Ali do sexto até o oitavo ano, mais ou menos, eu sofri um bullying muito pesado mesmo, sabe? Não ao ponto de agressão, se bem que já teve agressão, mas não tantas, entendeu? Ou a um nível de, tipo assim, eu desistir de ir pra escola, se bem que teve dias que eu pensei em não ir. Mas era um nível de humilhação mesmo, ser tratado como lixo. E esse pra mim é um dos que mais eu consegui enxergar hoje em dia que me afeta. Eu tinha um grupinho no sexto ano, eu sempre fui um moleque mais difícil de ter uma socialização nessa época. Hoje em dia que eu tenho mais. Mas na época eu era mais difícil, porque eu era todo esquisito, mano. Eu era todo esquisito. Então, desde essa época aí eu tinha uma dificuldade de conseguir conhecer pessoas, entende? Então, eu fazia parte de uma sala onde todo mundo era separado de um grupo. E eu tava sozinho nessa sala nessa época. Então, pra eu não me sentir sozinho, né, eu acabei me juntando a pessoas que eu conhecia desde da minha escola passada. Quase que eu falei o nome da escola. Foi a pior decisão da minha vida. Por quê? Era um grupo de 5 pessoas contando comigo. Só que dessas 5 pessoas,
eu era o único que era tratado como lixo, mano. E eu aceitava, porque eu tinha medo de ficar sozinho. E até hoje eu tenho esse medo de ficar sozinho, enfim, mas eu já falo sobre isso. Mas eu tinha muito medo. E então por isso eu aceitava certas coisas que as pessoas faziam pra mim, pra eu não ficar sozinho. E não foi diferente dessa vez. Então eu passei uns 3 ou 2 anos com pessoas horrorosas na minha vida. Horrorosas. Pessoas que todo o momento que eu falava qualquer coisa, eles me humilhavam. Então eles estavam conversando e eu estava na roda de conversa e eu falava algo, eu falava uma opinião, eles olhavam pra mim com cara de desprezo. Falavam, mano, cala sua boca. Ninguém tá falando com você. Ah, seu lixo, não sei o que, não sei o que lá, enfim. Coisa daí pra baixo, sabe? Que faziam eu me sentir muito mal, mano. Eu não sei se você já passou por isso, mas, mano, você se sente muito mal. Ainda mais quando são 2 anos acontecendo. Então, eu aceitava isso, mano. Caraca, eu aceitava isso. Eu era muito, muito maluco da cabeça, mano. Mas eu aceitava. E eu lembro exatamente das vezes que mais me marcaram mesmo, sabe? Como a vez que chegaram em mim, meio que o líder desse grupo, que é um filho de uma puta, eu odeio você, eu odeio você. Making the mother of all omelets here, Jack. Can't spread over every egg. Why won't you die? Can't hurt. Enfim, o maior desgraçado do grupo, né, que era meio que o líder, era final de aula mais ou menos, né, já tava no final do dia, e aí ele virou pra mim e ele disse que a gente tava conversando sobre alguma coisa, ele virou pra mim e ele disse que só era meu amigo, né, só acrescentava eu no grupo deles, porque achava que eu era bissexual. E adivinha o que eu fiz? O burro, o idiota, eu fingi ser, mano. No dia seguinte, eu entrei na sala de aula e eu cheguei nele e eu falei, eu preciso te contar um segredo. Eu preciso te contar um segredo. E ele, não, vamos lá, me conte. E eu falei, eu menti a minha sexualidade para eu me sentir incluso dentro de um grupo. Eu sou heterossexual, né? E aí eu cheguei e falei, mano, eu sou bi. Aí ele olhou, nossa, meu Deus, e não sei o que lá. E ele contou para todas as outras pessoas do grupo. Eu passei 2 anos vivendo de ameaças, mano. 2 anos vivendo de ameaças. Tá ligado? Porque eu tinha contado uma mentira, mano. E eles ameaçavam falando que iam contar para os outros, né? Falando, se você não fizer isso, eu vou contar que você é bi. Pra todo mundo. Eu vou fazer isso e vou contar pra todo mundo se você não fizer isso. Se você não fizer X, se você não fizer Y. E infelizmente, né, eu vivi nessas ameaças, né? Uma vez eu lembro também que isso já parte para agressão do bullying, né? Que então o desgraçado do líder também do grupo, ele pegou um guarda-chuva, sabe aquele guarda-chuva que aperta botãozinho e abre com tudo, né? Abre bagulho assim com tudo. Ele virou isso na minha cara e apertou, né? E foi bem na minha boca. E eu não fiz nada, entendeu? Novamente, pra eu me sentir incluso em um grupo, porque eu tinha medo de ficar sozinho. Então, foram 2 anos na qual eu vivi de ameaças e humilhação, né? Onde as pessoas viviam me descartando, me chamando de burro, me chamando de não sei o quê, me humilhando mesmo, né? E hoje, foi o que eu disse, hoje eu vejo que isso me afetou muito, muito mesmo, porque eu conheço pessoas, eu tenho amigos, e quando esses amigos me xingam, me zoam, ou qualquer coisa do tipo, eu fico muito mal, levo muito a sério, tá ligado? Ou quando as pessoas me excluem de algo, entendeu? Me excluem, me zoam, me xingam de alguma coisa, me reprovam de alguma coisa, eu me sinto muito mal, não é pouco, porque isso aconteceu comigo. Eu acabei tendo esse medo mesmo de reprovação, entendeu? De humilhação, de passar por tudo isso de novo.
E aí eu acabo aceitando, mano, eu sou muito idiota, cara. Eu até hoje aceito certas coisas que fazem comigo, mano. Mas, infelizmente, é coisa da minha pessoa e eu não consigo mudar, sabe? Mas hoje eu entendo que é por causa dessa época. Por causa desse bullying que eu passei, dessa humilhação, dessas ameaças, entendeu? Foi por causa disso que eu sou quem eu sou hoje, que eu fico mal com qualquer coisa, tipo assim, que envolva amizades, que eu fico mais receioso, fico com raiva até, entendeu? Eu sou dodói, sou dodói, mas é por causa dessas pessoas que passaram na minha vida por 2 anos, agonizantes, mas passaram, entendeu? E hoje eu sou quem eu sou por causa disso. E eu aceito ainda, eu não mudei nada, né? Foi tanto tempo, eu não mudei nada. E passaram-se 2 anos e eu consegui me livrar dessas pessoas e foi legal, entendeu? Mas o medo, o trauma, toda essa questão não passou. Enfim, aí eu até hoje guardo então certas brincadeiras para conseguir preservar certas amizades, entendeu? Porque eu não consigo falar. E isso vai muito também de eu não conseguir falar, né? Vai muito de toda a infância que eu tive, sabe? Eu tenho um grande bloqueio mental de que eu não consigo falar as coisas que eu sinto e que eu realmente gostaria de expressar para as pessoas. Eu não consigo, porque desde a infância eu acabei tendo esse bloqueio mental de não conseguir falar as coisas que eu sinto, né? Foi o que eu disse, eu era um moleque muito arteiro, mano. Eu era muito arteiro, entendeu? E por conta disso eu tinha medo, medo de contar certas coisas para os meus pais que eu poderia apanhar ou alguma coisa do tipo, né? Não que eles me batiam toda hora, longe disso, né? Mas poderia acabar acontecendo. Então eu me fechava, entendeu? E também que eu não tinha muitas oportunidades para contar. Eu, por uma grande parte da minha vida, achava que meu pai, por exemplo, não gostava de mim, mano. Tá ligado? Eu achava que meu pai não gostava de mim. Porque eu fazia muita merda, mano. Entendeu? Eu era uma criança arteira. E meu pai, eu lembro que uma vez eu tava num jantar, né, em família, né? Eu, minha mãe e meu irmão, na verdade. E aí eu falei, né, certo? Eu falei pra minha mãe que eu achava que meu pai me odiava. Entendeu? Ele não me odeia, mano, ele nunca me odiou. Mas já teve falas dele que eu fiquei muito mal. E isso fez eu criar um certo bloqueio emocional da qual eu não consigo me expressar, entendeu? Eu acho que já não entra no parâmetro aqui porque eu não quero pintar meu pai como um vilão, porque não é, entendeu? Mas foi por causa disso, né, e outras coisas, né, que ambos meus pais fizeram que fez com que eu tivesse esse meu bloqueio de falar as coisas que eu sinto para os outros, né? Não criando um culpado. É claro que não tô criando um culpado, mas foi muito uma ação e reação vindo principalmente dos meus pais, que fez com que eu tivesse esse meu bloqueio emocional de contar as coisas para os outros, entendeu? De me expressar. Bom, e agora eu vou falar do pior de todos, né? Que óbvio, não é nada diagnosticado, como eu disse, eu passei por psicólogo uma vez, eu passei, mas enfim, era uma psicóloga horrorosa, eu odiava ir lá, porque ela era horrível, né? Uma péssima profissional, mas eu, tipo assim, é zoado se diagnosticar, né? Mas eu fui uma pessoa muito, muito triste, entendeu? Eu acho que é depressão, entende? Eu tentei me matar 2 vezes, pessoal. Então, eu tentei o suicídio 2 vezes e penso com frequência em fazer isso.
E óbvio, eu ignoro, né? Eu acho que não é certo ficar pensando isso toda hora. Mas escape, mano. Porra, eu sempre penso com frequência, na verdade, eu penso com frequência em tirar minha própria vida. Mas isso é acarretado de várias coisas que aconteceram aí na minha vida, que algumas delas eu contei aqui. Mas eu nunca cheguei a fazer de verdade essa questão do suicídio e tudo mais. Mas eu penso com frequência sobre, e eu já tentei aí 2 vezes. E é foda, sabe? Eu me sinto um merda, mano. Eu me sinto um merda mesmo. Porque, óbvio, eu não faço principalmente por causa da minha irmã, né? Que é a pessoa que eu mais amo na minha vida, é a minha irmã. Mas tipo assim, só de pensar em fazer eu já me sinto muito mal, né? Algo que eu penso com frequência, mas sempre que eu penso eu fico muito mal. Eu infelizmente me sinto muito inferior a todos. E não me fazendo de vítima aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas eu me sinto muito inferior a todos. Tão inferior que eu penso que realmente minha vida é uma inutilidade gigante, assim, no mundo, entendeu? E eu, sinceramente, por isso que eu penso com frequência em fazer essas coisas comigo mesmo. Pra logo em seguida eu desisti da ideia, porque existem pessoas aqui que me amam. Então eu desisto muito perto de fazer. Entende? Pelas pessoas que estão aqui. E tipo assim, foi o que eu disse, eu não tô me fazendo de coitado nem nada. Mas é uma situação que eu acho que é uma das mais importantes da minha vida. Que é que eu nunca consigo ficar bem, entende? Nunca consigo estar 100% legal, 100% bem. Nunca consigo estar felizão, entende? Infelizmente, cara. Infelizmente. E é algo que eu realmente queria que fosse diferente. Principalmente isso, de tudo. Eu queria que isso fosse o mais diferente. Porque eu gostaria de ser 100% feliz, entendeu? Eu gostaria de não pensar isso com frequência. Eu gostaria de não me sentir uma pessoa inútil, uma pessoa incapaz, sabe? E isso realmente corrói a sua cabeça, corrói. Porque você fica à mercê de seus pensamentos, entendeu? E você vai pensar isso muitas vezes, então isso vai acabar te deixando mal e se torna um círculo. Porque você vai estar nesse loop aí, entendeu? Vai estar nesse loop. Então, muito por eu não conseguir me expressar, né? Eu tenho uma dificuldade extrema de me expressar. Isso acaba piorando cada vez mais, né? E eu sou uma pessoa que guarda muitas coisas pra mim e às vezes eu acabo explodindo, né? Foi o que eu disse, foram 2 vezes que eu realmente explodi, assim, de quase fazer uma coisa comigo. Mas tinha acontecido era um fator de tantas coisas que tinham acontecido que eu realmente pensei em fazer. Mas o que eu te digo é o seguinte, cara, se você pensa ou já pensou em fazer isso, procure ajuda, entendeu? Afinal, ninguém tá sozinho, mano. Eu não tô sozinho, entende? Eu penso isso com frequência, mas eu sei que eu não estou sozinho. Do mesmo jeito que você também não está. Então, se você pensa isso, vai fazer algo que você gosta, vai viver, vai jogar, ler, escutar, conversar. Tem outras coisas para descobrir ainda, né? Então faça isso. Mas procure ajuda. Fale com alguém que você confia. Por mais que eu não faça isso, faça o que eu digo, não faça o que eu falo, entendeu? Faça o que eu digo, não faça o que eu falo. Mas então esse foi o maior peso que eu, infelizmente, né, o peso que eu tenho que carregar na minha vida, que é essa questão de toda
essa depressão que vem seguido de traumas, que vem seguido de consequências, que vem seguido de meus pensamentos, que vem me matando, entendeu? Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu penso um monte de coisa que faz, sim, eu me sentir muito mal comigo mesmo e com pessoas também. Mas geralmente comigo, principalmente comigo. Eu acho que o problema sou eu. E às vezes não é. Eu dei uma mexida aqui no ângulo, cara. Eu acho que já deu pra perceber já, né? Eu tinha dado uma mexida no ângulo. Enfim, pra mostrar os bonecos. Por sinal, é um dos gostos que eu adquiri com esses 20 anos, cara. Eu agora tenho um grande fanatismo por action figures e derivados, entendeu? Cartinha Pokémon e tudo mais. Eu não pareço muito nerdão, né? Não pareço mesmo, mas eu sou bastante. Mas, cara, é muito legal ser nerd, mano. É muito da hora. Cara, imagina você não ser nerd. Imagina. Cara, isso aqui é a coisa mais da hora que existe, isso daqui, ó. Você vai lá, você pega, você compra o boneco, você faz a pose do boneco, você deixa na sua estante, muito da hora. Vou tentar mostrar, calma aí. Olha aquilo ali. Tá vendo aquilo ali? Isso aqui, ó. É o Homem-Aranha, mano. Pô, é muito foda, é o Homem-Aranha. É mó da hora, cara. Aqui o Batman, ó. Ali são os Wolverines. E aqui é o Rafael. Aqui é o Venom Snake do Metal Gear. Pô, é muito da hora, cara. Então, esse foi um dos gostos que eu atingi, que eu consegui pegar com meus 20 anos de idade. E tem 2 culpados por causa desse gosto, que é o Gema Pires e é o Colônia Contra-Ataca, mano. Foram 2 canais que mudaram aí o meu gosto pessoal, né? Que fez com que eu gostasse tanto assim de videogame, de desenho, de filme. Fez eu tomar um gosto muito grande, principalmente de Mapis, né? Pra derivados, mas videogame, o Sr. Wilson, você é louco, mano. O Sr. Wilson é o melhor canal de videogame, de tipo assim, todo o YouTube, mano. É muito da hora. E Gema Please também, só que esse vagabundo não posta vídeo, então por isso que o Sr. Wilson é o melhor. E porque o Sr. Wilson, pô, é muito foda, mano, o cara faz umas atuações da hora. O Sr. Wilson eu quero muito conhecer. E Vitor também quero muito conhecer. Aqui. Eu lembro que eu jogava com o meu irmão de consideração, né, eu tinha um Galaxy Ruby, Galaxy Pocket Ruby. E, tipo assim, eu tinha ele há muito tempo, cara, muito tempo. E ele não rodava nada, cara. Era um celular que não rodava nada. Até que eu descobri os emuladores, mano. E aí, quando eu descobri os emuladores, eu lembro que eu instalei o emulador de Game Boy Advance, o My Boy. Nossa! My Boy era muito foda. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to the fact that they dead. Thought my raps wasn't facts, so they sat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Yeah, they twins, I can tell they ass apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out of save. O primeiro jogo que eu joguei foi Castlevania, mano. Castlevania Area of Sorrow, que é o melhor Castlevania da história, diga-se de passagem, é o melhor Castlevania da história. É muito bom aquele jogo, tanto que é meu Castlevania favorito, tá? É meu Castlevania favorito. Mas e foi por causa desse celularzinho pequeno, que juntando os youtubers, né, que fez com que eu me tornasse o nerdão que eu sou hoje, mano. Muito nerdão por causa disso. Eu fiz doutorado, aqui minha carteirinha gamer. Fiz doutorado em videogames. Então, com esses 20 anos, eu também aprendi muito a ser nerdão. Eu acho que isso é assunto para outro vídeo. Eu acho que seria legal, né, ter um vídeo só pra isso, né? Mas eu me tornei um grande nerdão nesses 20 anos por causa de pessoas que nem me conhecem, nem fazem ideia de quem eu sou. Então, o que eu poderia dizer para uma pessoa que ainda não fez 20 anos?
ou já fez e só tá vendo esse vídeo mesmo, eu tenho alguns tops aqui para dizer, alguns conselhos nessa vida de poucas coisas que eu disse aqui, né? De poucas coisas que eu passei, né? Que eu quero dizer. Mano, eu acho que um deles é tentar viver mais o dia a dia. Eu acho que as pessoas, elas pensam demais em seguir uma rotina, entende? Acordar, ir pro trabalho, seguir o mesmo caminho do trabalho, trabalhar, voltar, estudar, fazer isso e é um robô, né? E eu acho que é muito legal, se você tem a oportunidade, né, de fazer coisas diferentes no meio da semana. Pô, tô indo trabalhar, e se eu pegar uma rota diferente? E se ao invés de eu ir sempre reto, eu virar pra direita? Entendeu? E se ao invés de eu só chegar e trabalhar, eu cumprimentar uma pessoa em específico? Entendeu? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes. Você sempre tentar mudar um pouco o seu dia, entende? Outro conselho que eu diria e esse eu não sigo porque eu não consigo, infelizmente, mas é viajar mais, entendeu? Eu acho que a parte mais importante, assim, da vida é viajar. Tipo assim, conhecer culturas novas, pessoas novas, comidas novas. Eu acho que essa é a parte mais importante. Então, e se eu tô falando isso, eu nunca saí de São Paulo. Eu nunca saí de São Paulo. Mas é uma das coisas mais importantes e que se eu tivesse a oportunidade eu faria todo mês, sabe? Que seja tipo assim, ir pra praia, ou acampar, ou alguma coisa assim. Eu faria, entendeu? Um outro conselho, eu acho que eu diria pra fazer muitas amizades. Tentar ser amigo, tentar sempre ser simpático, mano. Seja gentil, entendeu? Seja uma pessoa legal com os outros. Você não precisa ser um chucro, você não precisa ser emburrado, entendeu? Seja legal, mano. Fica com uma cara bonita, entendeu? E saia por aí, cumprimente os outros, puxa assunto, entendeu? Não tem vergonha, mano. Não existe vergonha nisso, entendeu? Eu acho que essa é uma das mais importantes, porque você criando relações, você aumenta muito a sua lista de contatos, mano. As pessoas vão gostar de você. E se você precisar de ajuda, elas vão te ajudar, se forem as pessoas certas. O que eu digo de fazer amizades é fazer amizade com pessoas certas. Não vai fazer amizade com aquele maconheiro que não tem noção do futuro de si mesmo. Entende? Não que ser maconheiro é um problema, tá, pessoal? Calma aí, mano. Abaixem suas armas. Mas o que eu digo é aquela pessoa que não tem noção e não tem futuro, mano. Não se rodeie com porcos, senão você se torna um deles. Faça amizade com pessoas certas, mano. Pessoas certas. Não com qualquer um. Com qualquer um, você só é gentil. Mas a amizade você faz com pessoas certas, mano. Não vai fazer amizade com um idiota que não sabe o que é da vida, mano. Você vai se tornar um. Você vai se tornar um. Então, seja inteligente o suficiente ao ponto de saber onde você está entrando e onde você está saindo. E isso não digo só de amizade, na verdade eu digo no geral. Esse é um ótimo conselho também, né? Se você está entrando no lugar, sabe como que você vai sair, entendeu? E isso hipoteticamente e factualmente, né? De fato, assim, né? Literalmente isso. Então, aprenda que nem todo mundo é confiável, entende? Saiba que as pessoas, elas vão trair a sua confiança, elas vão te machucar, elas vão. Então esteja preparado para quando isso acontecer, você não ficar tão mal, entendeu? Porque as pessoas, elas vão te machucar. Aquela pessoa que sempre tá do seu lado, que você considera um irmão, ela vai te machucar. Mas óbvio, erros acontecem. Às vezes a pessoa errou uma vez e não vai mais acontecer, entendeu? E você tem que saber separar isso também. Às vezes o que uma pessoa faz de
a primeiro momento, o erro que ela comete não é o caráter dela que tá em jogo, entendeu? É quantas vezes ela vai fazer, né, aquela mesma coisa. E aí você tem o discernimento de se afastar. A não ser que seja uma coisa, tipo assim, gravíssima, entendeu? Uma coisa que supera os níveis da cozice, entendeu? Aí você se afasta. Mas saiba onde você está colocando a sua confiança e a sua amizade, entendeu? Porque essas pessoas, elas vão acabar te magoando. E é importante que você saiba disso. As pessoas, elas vão embora, tá? As pessoas, elas vão embora. Esses 20 anos que eu tô vivendo, eu descobri isso cedo. As pessoas, elas vão embora. E elas vão embora e vão deixar marcas em você, entendeu? Você tem que estar preparado e tem que entender que as pessoas, elas vão embora de repente, de um dia pro outro, entendeu? Então, aquela pessoa que você considera muito, pode acabar a escola e ela nunca mais vai conversar com você, a não ser que você mande mensagem, entendeu? A não ser que você mande mensagem, o otário. Mas entenda que as pessoas, elas vão embora e elas vão te deixar na mão. Aí, agora uma próxima dica que eu acho que é muito importante essa também, né? Que é você sempre tentar descobrir coisas novas, experimentar coisas novas, entendeu? Você pode não ter gostado de brócolis há 3 anos atrás, talvez você goste agora. Você pode não ter gostado de sushi há 5 anos atrás, mas agora você talvez possa gostar. E isso vale pra tudo, mano. Gosto musical, pessoas, entendeu? Jogos, lugares, tudo isso, entendeu? Você pode acabar gostando. Experimente, viva, cometa erros, mas também acerte, entendeu? E saiba que você tem que experimentar para saber se você vai gostar, se aquilo vai ser bom para você, entendeu? Experimente mais. Enfim, eu acho que eu tenho várias coisas para falar, mas eu não anotei. E eu acho que se eu ficar só falando, eu vou acabar não falando nada, porque vai perder o significado de tudo isso. Então eu acredito que eu tenha mais coisas para falar. Então é isso, esses são os conselhos que eu tenho para dar. Foi o que eu disse, eu acho que eu tenho bem mais para dizer, só que eu não anotei nada. E eu prefiro que eu não anote, eu prefiro que saia dessa forma, seja mais natural possível. Então basicamente isso. Eu acho que é até meio genérico os conselhos, né? Mas eu espero que vocês possam abraçar isso de verdade e entender o que eu tô dizendo. Viva e seja mais gentil. Mais viva, principalmente. E quando eu digo ser gentil, não é ser bobo. Seja malandro, mas seja um malandro gentil. Seja gentil com todo mundo. Você não precisa ser um casca grossa, entendeu? Um cara chato, sabe? Com pessoas que você não conhece. Não precisa ser assim. Só saiba com quem você está se metendo. Enfim, e chegando ao final do vídeo aí, né? Eu acho que eu tenho muito mais para dizer, mas eu não consigo pensar e falar agora, porque tem 2 pessoas em casa e eu não quero que elas escutem, e provavelmente já estão escutando. Mas eu tenho muito mais a dizer, mano. Eu tenho a dizer sobre música, né? Que meu pai fez eu me apaixonar por música, fez eu querer ser quem eu sou hoje no mundo da música, entendeu? Eu tenho pra falar sobre videogame, eu tenho pra falar sobre artistas que eu amo, entendeu? Eu tenho pra falar muita coisa, mas eu acho que pode ser história pra outros vídeos, entendeu? Mas o que eu tenho a dizer, né? Só pontuando aqui, rapidinho. Então, da música, nesses 20 anos, que eu lembrei agora de falar isso, tá? Calma lá. Nesses 20 anos, cara, meu pai é músico, né? Então, nesses 20 anos, eu mais escutei por música. E, graças a Deus, da minha família inteira, eu sou mais eclético.
entendeu? E o que eu posso dizer em questão de música é que é uma das melhores coisas da vida, né? Caraca, uma das melhores coisas da vida. E nesses 20 anos eu achei o meu artista favorito. E o nome dele é Masayoshi Takanaka. Yo, yo, yo! Cara, Masayoshi Takanaka é um japonês, tá ligado? Velho. E as músicas dele são muito boas, muito boas. E tem nada a ver com o que o meu pai escuta. Meu pai é roqueiro, mano. Meu tio é do rap. Meu irmão é roqueiro também. E não que eu não escute, na verdade, mas pelo contrário, eu escuto pra caramba. Mas o Masayoshi Takanaka pra mim é um absurdo de músico. É um artista em tanto. Entendeu? Então, e ele espalha o que eu mais quero, né? Que é a felicidade, a gentileza, mano. Entendeu? É a felicidade alheia. Eu gosto muito disso e é muito legal isso nele. É por isso que eu gosto muito do trabalho dele. Nossa, gaguejei pra caralho. Mas escutem Masayoshi Takanaka então, ok? E junto disso, escutem Nujabes também. Tá bom? Putz, cara, Nujabes é muito bom. E engraçado, ele é japonês também, tá? Ele é japonês também, mas ele canta já em inglês. Então, por causa da música, por causa do meu pai, eu fiz... acendeu a chama em mim de aprender algo, né? Hoje em dia eu estou aprendendo a tocar violão, mas eu já canto, eu sei cantar. Entendeu? E tudo isso por causa do meu pai, mano. Meu pai, ele realmente fez eu ter essa grande vontade, mano. Porque meu pai é músico, entendeu? Vou colocar um trecho da música dele aqui, ó. O som do seu coração me dá a leve impressão de que um dia você já sorriu ao lembrar do que Então, por causa do meu pai, eu realmente tive essa vontade gigante de aprender música e cantar e tentar. Tente, entendeu? O meu pai fez isso, meu pai. Eu sei desenhar hoje por causa do meu pai, entendeu? Ele não desenha, mas esse mundo artístico que eu sou incluído, me acendeu a vontade de cantar. As músicas que meu pai fez me acendeu a vontade de ter músicas minhas, entendeu? Então, o mundo da arte, ele sempre esteve muito envolvido nesses 20 anos da minha vida. Igual o videogame, igual as pessoas, enfim. Mas ele sempre esteve ali. E sempre vai estar, né? Eu sempre vou amar arte por causa do meu pai. Enfim, agora o que eu tenho a dizer, né, para finalizar o vídeo mesmo dessa vez. Pessoal, o meu recado final, né, e pode até ser levado como uma pergunta, né, porque sempre que eu penso nisso, eu lembro daquele cara careca que chega e fala: O que é a vida? a vida? Você sabe o que é, né? Eu sei que você conhece. E o que é a vida, né? A verdade é que a vida ela é muito subjetiva. Para uns podem ser algo, para outros podem ser outra coisa. Mas para mim, a vida ela pode ser levada como uma grande conquista. Entende? Sua vida sem objetivo e sem uma crença, ela não tem utilidade. Por isso que inúmeros artistas que têm tudo se matam. Porque eles alcançaram o que eles queriam, eles não têm mais objetivo de vida. Entende?
Então, o que eu tenho a dizer é justamente isso. Viva a vida. Procure algo para você fazer. Conquiste algo. Caça um hobby. Faça amizades. Experimente comida. Viaje. Mas faça algo que te deixe feliz. Entendeu? Faça algo que te deixe feliz. O sentido da vida, no final das contas, é você estar feliz quando você estiver morrendo. Esse é o sentido da vida. É você ser feliz. É você aprender, você errar, você conhecer, você se despedir. Esse é o sentido da vida. Então, o sentido da vida pra mim, além de conquistar, é ser feliz. Seja feliz. E quando uma pessoa for embora da sua vida, saiba que você não vai estar sozinho e o mundo não acabou. Isso eu digo de morte, tá? Eu digo de morte. Eu acho que talvez quando você menos esperar, as pessoas vão embora. E o que eu digo é que você tem que entender que as pessoas elas vão embora. Entendeu? E óbvio, eu digo de morte, mas pode ser levado pra tudo. As pessoas elas vão ir embora, por bem ou por mal, mas elas vão. E eu sei que é difícil você estar pronto pra isso, mas você tem que pelo menos se manter firme, não desmoronar. E eu não digo pra você não chorar, não entenda errado. E eu não digo pra você não sentir o luto, mas não deixar isso te derrubar pra sempre. Entende? Eu entendo que despedidas são difíceis. Eu entendo, porque eu já tive que lidar com a despedida da minha vida e eu acabei, tipo assim, eu acabei não fazendo o que eu ia fazer, mas eu já tinha me conformado, entende? Do mesmo jeito que eu já perdi pessoas muito importantes na minha vida que eu não consegui superar. Mas o que eu digo tente ser o mais firme possível. Eu acho que esse pode ser o meu último conselho. E é isso, pessoal. 20 anos. E eu achei que eu não ia chegar. Mas cá estou eu. E eu acho que com 30 talvez eu faça um vídeo assim, novamente. Mas tá muito longe ainda. 20 anos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem e espero que vocês não tenham sentido mal ou se ofendido com algo que eu disse aqui. Esse vídeo é mais pra mim do que pra vocês, entendeu? Mas de qualquer forma, está aqui pra vocês assistirem. Então, espero que não tenha sentido tão mal assim. E eu espero que vocês tenham absorvido as coisas que eu disse. Eu tenho muito mais a dizer, mas como eu disse, eu não anotei nada, então as coisas só surgem e eu vou esquecer. Eu vou acabar esquecendo. Mas sejam compreensíveis na palavra que eu passei aqui e absorvam, porque é importante. Eu tenho 20 anos, mas eu já vivi o suficiente para ter prioridade nisso, nas coisas que eu estou dizendo aqui. Pode confiar que eu tenho. Então é isso, pessoal.
Sejam felizes e busquem a Deus. E se você não acredita em Deus, busque o que você acredita, tá? Seja feliz, tá? Principalmente de tudo. Mas enfim, né, pessoal? Desculpa se o áudio ficou cagado, ficou uma bosta, entendeu? A qualidade pelo menos tá boa, mas desculpa se o áudio ficou um lixo, né? É Dia das Mães, tá tendo uma movimentação do cacete aqui na minha rua. Mas é isso, né? Feliz aniversário pra mim. E 20 anos, hein? 20 anos.